Paz, meus irmãos, Shalom, graça e paz. Queremos falar um pouquinho agora sobre a terceira parte da alma, que é importantíssima, né? A alma ela é dividida em três partes, que são, né? A mente, a vontade e as emoções, ok? E agora nós vamos falar dessa parte importante da nossa alma, que são as emoções. Antes de entrar nesse assunto, eu quero falar um pouquinho sobre as lacunas da alma, né? O que é uma lacuna? São prisões. Irmãos, a gente precisa entender, né? Uma das coisas que o cristão precisa entender e precisa ter consciência disso, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ter consciência, que todo cristão precisa levar uma bolsinha de primeiros socorros, sabe? No físico a gente carrega, né? Paracetamol, band-aid, carrega espanadrapo, água oxigenada, essas coisinhas naturais para fazer o quê? Um curativo, uma agulha se precisar fazer um ponto, né? E isso é viável, é muito importante, principalmente se tu vai para um lugar onde é retirado, não tem farmácia nenhuma. No espiritual é a mesma coisa. A gente precisa saber se automedicar. A gente precisa aprender. Por quê? Porque nem sempre a gente vai estar perto de pessoas que podem nos ajudar, podem nos auxiliar nessas questões. Se nós guardarmos, um exemplo, se nós guardarmos mágoas, né? Se nós guardarmos mágoa, ou rancor, ou ressentimento e não liberar o perdão, qual que é o automedicar? A gente precisa discernir, né, aonde foi que a gente ficou preso, né, as nossas emoções, porque a mágoa é um ressentimento, ela é uma raiz, ela vai se tornar uma raiz de amargura, certo? E quando ela vai se tornando uma raiz de amargura, ela vai se tornar uma ferida muito profunda e vai gerar uma enfermidade, ok? Vai gerar no corpo uma enfermidade, ok? Mas ela começou aonde? Na alma, nas emoções. Uma falta de perdão, né? Uma rebelião, uma murmuração, uma teimosia, né? Que são sentimentos. São sentimentos. A gente precisa detectar isso, precisa aprender a detectar as lacunas, né? Os lugares sombrios da nossa alma, que são esses lugares tenebrosos, que precisam ser visitados pelo Espírito Santo e ser livre, né? Então, cada lugar onde existe uma mágoa, existe uma gaiola, e ali existe um demônio, né? Que tem a chave e tem o cadeado. Sua alma ficou fragmentada, um pedaço dela está ali guardado, certo? E você está preso ali. Sempre que você lembra dessa situação, você gera o quê? A dor, né? Gera uma expectativa ruim, vai gerar uma reação ruim e você vai aprofundar a dor, vai dar aquele efeito parafuso que cada vez mais vai entrando mais profundo e vai se tornando mais difícil de acontecer uma libertação. Então o que acontece? O que eu digo que a gente tem que aprender a se automedicar? Se nós detectarmos esses sentimentos em nós temos que fazer orações contínuas, constantemente. Espírito Santo, visita o meu coração, visita a minha alma, visita as lacunas da minha alma, que são os lugares mais profundos e sombrios. E se existe alguma coisa que precisa ser livre, Senhor, traga luz. Limpa o meu coração, lava-me. Limpa-me de toda perversidade, toda malícia, toda malignidade, toda rebelião, toda maldade que há em mim. Livra-me de mim mesmo, né? Porque o coração do homem existem muitos monstros que a gente não tem acesso. Então a gente precisa se automedicar, precisa aprender a perdoar, precisa aprender a sair dos lugares de prisões, fazer boas escolhas, não compactuar com as coisas erradas, porque isso vai tirando da mão de Satanás o direito e a legalidade de nos oprimir emocionalmente. Aonde que vem a depressão? São opressões, né? São opressões, aonde o diabo nos oprime, nos prende, nos leva a fazer coisas ruins, nos leva a fazer coisas tristes, né?
O diabo leva-nos a tirar, às vezes, a nossa própria vida, a fazer coisas terríveis. Mas é porque nós estamos debaixo de pressão. É depressão. Depressão vem de pressão. Entendeu? É uma pressão que o diabo faz numa área da nossa vida que está presa na mão dele, no cativeiro, nas lacunas. Entende? Então a gente precisa aprender a se automedicar, né? Se limpar de tudo isso. E também buscar em Deus a cura, né? A libertação para nós mesmos. Isso é uma vida com Deus, ok? Então, as emoções têm muito disso, de ficarem presas em lacunas, certo? As emoções são parte importante da experiência humana. Elas dão cor à nossa vida. Todavia, jamais podemos nos deixar ser guiados por elas, uma vez que elas são parte da alma. As emoções se manifestam de muitas formas: amor, ódio, alegria, tristeza, pesar, saudade e desejo. Olha que coisa importante. As emoções fazem parte da nossa vida. São o que nos dá cor. Sabe quando você olha pro dia e diz, nossa, que dia lindo, que dia maravilhoso. A Bíblia mesmo diz que se o teu rosto, né, a alegria do Senhor, a graça de Deus, ela formoseia o rosto, a alegria formoseia o rosto, né? Traz virtude. Um coração alegre formoseia o rosto. Um coração triste destrói com a natureza de Deus em ti, querido. Um coração amargurado, um coração ressentido, um coração duro, né? Um coração entristecido vai perdendo a beleza de Deus. Vai perdendo a beleza da presença, a alegria do Espírito Santo, vai se tornando cinza, vai se tornando ressentido, vai se tornando veneno, né? Que abre a boca é aquele veneno, uma amargura só, um ressentimento só, uma falta de perdão só, e o coração vai ficando escurecido pela dor, pelo ódio, pela amargura, pelo pesar, né? Pela saudade. Não trata. Isso tudo aqui são coisas que precisam ser tratadas, né? A alegria em si é um fruto do Espírito. Uma vida no Espírito vai te gerar alegria, né? Então, são feridas, né? O ódio, né? A tristeza. Não é pecado você ficar triste. O pecado é permanecer na tristeza, né? Não é pecado você sentir saudade. Claro que não. O problema é quando você vive na saudade. Você vive no desejo ruim. Você faz desse lugar uma moradia de ódio, de rancor, né? De tristeza. Não consegue ver as coisas boas que Deus está fazendo, né? Então as emoções vão ficando presas. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se linkou a Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Tem uma ministração de cura que eu ministro, que é amarras da alma. São amarras boas, né? Então Davi e Jonatas fizeram uma amarra da alma. O Espírito Santo linkou suas almas. Eles ficaram linkados, né? Davi e Jonatas foram amigos profundos, né? Diz, meu amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 7, está falando, né, da gente ser apacentado, a alma, o sentimento, as emoções, não ser movido por coisas do mundo, mas ser apacentado pelo Senhor, ser cuidado pelo Senhor, né, não andar vagando. As emoções não andar vagando, sentimentos, né? A mente vazia, né? As emoções têm um lugar de respaldo no Senhor, né? Poderoso. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As emoções, né? Salmos 42, versículo 1. As nossas emoções estar alinhadas ao Senhor, ao Eterno, aquele que nos chamou, nos resgatou, nos abençoou, né? Liberou sobre nós alegria e poder. Então, as emoções é importante a gente entender que elas precisam ser cuidadas pelo Senhor. O nosso emocional precisa estar equilibrado.
Hebreus, né? A palavra em Hebreus diz o seguinte, que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Está falando de emoções. Nós devemos ter o mesmo sentimento, as mesmas emoções equilibradas que Jesus teve. Jesus estava caminhando em direção à cruz. Jesus estava caminhando para a morte, como uma ovelha caminhando para o matadouro. Em momento algum você vai ver Jesus espraguejando, liberando ódio, liberando tristeza, rancor. Não. Jesus estava ainda discipulando os seus discípulos, encorajando eles, gerando neles uma expectativa de uma vida, de uma eternidade em Deus, de poder, de graça, de unção, de favor de Deus, e caminhando para a cruz. Equilíbrio, nós devemos buscar em Deus o equilíbrio, o domínio próprio, né? Que são frutos do Espírito, viver uma vida equilibrado, né? Não viver uma vida oscilando, uma hora tá feliz, quando tem dinheiro tá feliz, quando não tem dinheiro tá triste. Quando pode sair, fazer uma viagem, ir para um lugar bacana, ir para Disney, ir para tal lugar, ir para uma praia, tá feliz. Mas quando tem que servir a Deus tá triste. Emocionalmente equilibrado, entender que o Evangelho, a busca em Deus é uma vida de renúncia, de entrega, de sacrifício. Claro que o nosso prazer precisa estar na lei do Senhor. A Bíblia diz isso, irmãos, que o nosso prazer precisa estar na lei do Senhor. Medita nela dia e noite. Ela vai satisfazer os desejos do seu coração. Está falando de emocional, equilibrado, constantemente equilibrado em Deus. Viver uma vida em equilíbrio. Paulo soube falar disso com muita precisão. Ele disse, cara, eu sei viver na fartura e também sei viver na pobreza, na necessidade. Eu sei viver em palácios e também sei viver em calabouços. Equilíbrio. Equilíbrio. O cristão precisa ter uma vida equilibrada emocionalmente. Emocionalmente nós precisamos buscar em Deus, através do Espírito Santo, uma vida equilibrada. Eu não posso servir a Deus por emoções, eu não posso deixar as minhas emoções governar a minha vida. Eu não posso ficar preso em lugares de prisões emocional. Eu não posso ficar preso na depressão do irmão. Eu não posso ficar preso na miséria do irmão. Eu não posso ficar preso na rebeldia daquele irmão, na teimosia. Aí eu converso com alguém, eu fico preso, daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Eu sou motivado, eu sou mencionado, eu não consigo discernir o que é verdadeiro. Eu não consigo discernir o que é verdade. Nós não podemos andar em Deus motivados por emoção ou movidos por doença espiritual. Ser motivado por feridas emocionais. Não, irmãos, nós somos direcionadores, nós precisamos apontar um caminho, nós precisamos ter a base nas Escrituras, a base na palavra. Emocionalmente, nós precisamos ser equilibrados. Não podemos aconselhar ninguém com emoção. Nós precisamos aconselhar no Espírito, pela palavra. O nosso padrão, palavra. Então, as emoções é uma parte muito importante na alma, certo? Nos versos acima, percebemos que o amor e outros sentimentos bons surgem em nossa alma, provando que dentro da alma há função da emoção, ou seja, os sentimentos, né? Eles brotam dentro da alma. Então existem os sentimentos bons e existem os sentimentos ruins. A gente tem que discernir o que é bom. O que vem de Deus permanece, o que não vem precisa ser limpo, precisa ser entregue na cruz, precisa se arrepender e pedir para que o Espírito Santo sonde a nossa alma, os caminhos, para que a gente não se perca e também não perca o que o Senhor está gerando em nós. Ok? Davi naquele dia mandou dizer todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Olha isso que Davi está fazendo aqui, né?
Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com o menosprezo da alma, para despovoá-los e saqueá-los. Ezequiel, capítulo 36, versículo 5. Outra palavra que a gente vê, as emoções, né? As emoções. Tratar, né? Dentro da alma, né? As emoções. Como vemos nos versos acima, expressões tais como menosprezo, aborrecimento e desprezo são expressões de ódio e todas elas procedem da alma. Olha que poderoso, né? Menosprezo, menosprezar é sentimento da alma, é emoção. Aborrecimento, ser aborrecido, entristecido, né? É um sentimento de emoção que vem da alma. E ter desprezo são expressões de ódio, né? É fruto da alma, né? Das emoções. A alma tem a função de ter emoções tais como ódio e também alegria. Você pode ficar com ódio agora e depois, daqui meia hora, você está feliz, alegre com outra coisa. São frutos da alma, a emoção, certo? E também a alegria ao mesmo momento. Você pode chorar com a pessoa que está no velório e também pode se alegrar no mesmo dia com alguém que está casando. É um turbilhão de emoção. Isso vem da onde? De um equilíbrio, de uma maturidade, né? Eu tô lá chorando no caixão de alguém que morreu, fazendo o velório, e à noite eu vou celebrar um casamento. Eu não posso trazer o velório para o casamento e nem levar o casamento para o velório. As minhas emoções têm que estar equilibradas diante disso. Saber lidar com esses momentos, saber lidar com essas situações é equilíbrio. São emoções saudáveis, emocionalmente saudável, emoções saudáveis. Isaías capítulo 61, versículo 10, Salmos capítulo 86, versículo 4, a angústia e o desejo. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, 1 Samuel capítulo 20, versículo 4, Ezequiel 24, versículo 25 e Jeremias 44, versículo 14. Está falando exatamente sobre a angústia e o desejo, que são sentimentos, são emoções que brotam dentro do coração do ser humano, ok? Nós precisamos saber lidar com isso, nós precisamos amadurecer emocionalmente, né? Para nós servirmos a Deus. A Bíblia é recheada disso, meus amados. Jesus veio falando disso, que o reino do céu é baseado em sacrifício. O reino de Deus é tomado por esforço, de entrega, renúncia, sacrifício. Não existe como servir a Deus sem sacrifício, sem renúncia, sem entrega. Não existe. No lugar secreto, se você quer viver uma vida poderosa em Deus, viver uma vida com um ministério saudável, equilibrado, poderoso, você vai precisar conhecer o caminho do equilíbrio emocional. Precisa saber viver tanto na bondade, nas bênçãos de Deus, e Deus é bom na bênção, e Deus também é bom na necessidade. Deus também é bom, porque na necessidade Ele está nos ensinando. A palavra diz que Deus tem muito mais alegria, há muito mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Por quê? Porque no luto nos faz pensar, nos faz amadurecer, nos faz crescer, né? Então a gente precisa entender que Deus, Ele deseja que nós sejamos maduros emocionalmente para poder crescer, amadurecer, frutificar e também desfrutar da sua bênção. Amém? Deus abençoe a todos.